Olá, eu sou o engenheiro Sidivaldo, pós-graduando em Engenharia de Minas pela Faculdade Unileia. Está falando sobre beneficiamento mineral, respondendo ao Fórum 2. Erro total que ocorre na amostragem. Vou responder duas questões. A primeira é quais são os erros que compõem o erro de amostragem, chamado EAP, e quais os erros que compõem o erro de preparação. E também falar quais desses erros devem ser determinados quantitativamente e quais devem ser mitigados ou eliminados. Os erros relacionados à amostra, chamados de EAP, nada mais é que o somatório de diversos erros independentes que são provenientes do processo para a seleção da amostra primária, especialmente da variabilidade do material que deseja realizar a amostragem. Nós temos a equação relacionada ao somatório de todos esses erros de amostragem. Os erros de amostragem são o erro de ponderação, o erro de integração, o erro de peridiosidade, o erro fundamental, o erro de segregação, erro de delimitação e o erro de extração. Com relação ao erro de preparação, nós temos o erro na partícula que foram perdidas e que constitui a amostra, erro de contaminação da amostra, erro de modificação sem intenção da propriedade a ser mensurada na amostra final, erros sem intenção produzidos pelo operador, mistura de subamostras originárias de diversas amostras, e o erro de modificação com intenção da propriedade a ser mensurada à amostra final. Com relação aos erros que podem ser determinados quantitativamente, nós temos o erro na amostragem A1, A2, A3, A4 e A5, que são o erro de ponderação, que é consequente da ausência de uniformidade da densidade ou vazão do material, o erro de integração consequente da não homogeneidade na distribuição das partículas do material, o erro de peridiosidade consequente da variação recorrente na propriedade de interesse do material, erro fundamental consequente da heterogeneidade de formação do material, varia conforme a massa da amostra e em menor proporção do material amostrado, e o erro de segregação, consequente da heterogeneidade de distribuição localizada no material. Com relação aos erros que devem ser mitigados ou eliminados, nós temos os erros de amostragem A6 e A7 e os erros de preparação. Então, nós temos aqui o erro A6, que é o erro da amostragem de delimitação, consequente da possível configuração inadequada da delimitação da dimensão dos incrementos, erro da amostragem de extração, consequente da operação de tomados dos incrementos, e os erros relacionados à preparação, que nós já vimos lá atrás, que são os erros das partículas que foram perdidas e que constituem a amostra, o erro da preparação da contaminação da amostra, o erro na preparação da modificação sem intenção da propriedade a ser mensurada na amostra final, o erro na preparação sem intenção produzidos pelo operador, mistura de subamostras originárias de diversas amostras, e o erro na preparação da modificação com intenção da propriedade a ser mensurada à amostra final. Então, nós temos aqui o erro total na amostragem, né? Aqueles erros que são relacionados somente na coleta da amostra e os erros também relacionados na preparação dessa amostra, tá? Nós também falamos um pouquinho sobre os erros que podem ser relacionados, determinados, né, na amostragem, e esses erros que podem ser mitigados e eles também podem ser, que devem ser, né, mitigados ou eliminados, né?